Caríssimos irmãos e irmãs, enquanto escutávamos a palavra do Evangelho, é evidente que todos nós tínhamos dentro um turbilhão de pensamentos e nos identificávamos mais ou menos com algumas das expressões ali proferidas. Num caso, viu e acreditou. Noutro caso, ainda não tinham entendido as Escrituras, segundo as quais Jesus devia ressuscitar dos mortos. E por aí fora. Tudo aquilo que aflorou e que aflora sempre à nossa mente no momento em que nos confrontamos com esta realidade da fé na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, nós gostaríamos muito que a ressurreição de Jesus pudesse ser analisada sob todos os holofotes e inclusivamente nos lugares mais variados onde se trata das ciências exatas, para podermos provar com o argumento científico do laboratório, ou seja, de onde for, que Jesus, o Cristo, ressuscitou. E diante dessa impossibilidade, às vezes ficamos de braços caídos, como se a única realidade, a única verdade, fosse aquela que se pode provar pelo argumento científico. Muitas vezes ouvimos as pessoas crentes dizerem o seguinte: tive muitas dificuldades, tenho muitas dificuldades e problemas na vida, mas acredito profundamente que o Senhor Jesus está presente nela, acompanha os meus passos, nas horas boas e nas horas más. E isso, para mim, significa que a revelação de Deus entrou no meu coração, que o dom da fé nasceu dentro de mim e é suficiente para levar por diante um projeto de vida que inclui as coisas melhores e as piores, os bons momentos e os maus momentos. E às vezes impressiona ainda mais quando ouvimos jovens a dizer isto mesmo: aquilo que me suporta, que dá razão de ser e sentido ao meu percurso, é esta fé no Senhor Jesus ressuscitado. Como outras vezes ouvimos pessoas muito idosas, frequentemente carregadas pelo peso da doença, que até tiveram ao longo da vida momentos muito dramáticos e que têm a possibilidade e a graça de dizer com convicção e com segurança: tudo foi possível levar por diante graças à presença do Senhor Jesus ressuscitado no meu coração, na minha mente, na minha vontade, na minha vida, que me deu forças para suportar com confiança, com amor e com esperança tudo aquilo que a vida me ofereceu ou me oferece. E talvez todos nós possamos estar em alguma destas circunstâncias, em algum destes momentos, com alguma destas dificuldades, porventura a lutar até interiormente para que o argumento da fé se torne uma realidade viva, consciente e livre dentro de nós. Porventura até a lutar contra algumas tentações de incredulidade que sempre podem aflorar ao coração mesmo dos crentes. Não é por acaso que o Evangelho se refere aos apóstolos e aos discípulos de Jesus e se refere às mulheres que acompanharam a sua vida e o seu percurso ao longo daquele tempo, os 3 anos, ou seja o que for. Ouviram as suas palavras, testemunharam os seus sinais miraculosos, acompanharam-no a caminho do Calvário, puderam inclusivamente ver o túmulo vazio e no meio de tudo isto ainda não tinham entendido, ainda não tinham compreendido plenamente as Escrituras, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Pois, irmãos e irmãs, é diante desta nossa realidade que havemos de nos confrontar. É com tudo isto que são as nossas certezas, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, no caminho que estamos a fazer, que nós havemos de dar continuidade a um percurso um dia iniciado por iniciativa do próprio Deus, que nos levou ao batismo, que nos levou à celebração dos outros sacramentos da Igreja e que agora nos dão a força interior
para levarmos por diante este projeto, que é o melhor e o maior projeto da nossa vida, ao qual não se iguala nenhum dos outros projetos, nem do estudo, nem do trabalho, nem da vida familiar. Inclui tudo isso, evidentemente, mas é o projeto de termos motivações interiores provenientes da fé e, por isso, alicerçadas na força do amor de Deus, para levarmos por diante tudo aquilo que nos oferece a nossa vida. A fé em Cristo ressuscitado, com certeza que além de ser uma segurança interior maior ou menor, próprio da fé, que não pode provar-se pelo argumento da ciência, mas que se prova pela força do coração, tem de continuar a dar-nos essa capacidade de fazermos de Cristo o grande influenciador da nossa vida, das nossas opções, das nossas decisões, do nosso querer, da nossa vontade, daquilo que realizamos, dos nossos projetos. A fé em Cristo ressuscitado precisa de dar conteúdo àquilo que são os percursos que a vida nos oferece e que nós procuramos realizar consciente e livremente na vida que nos é dada. E talvez um dos índices mais visíveis daquilo que é a nossa fé esteja exatamente nessa capacidade de nos confrontarmos dia após dia com o argumento da fé, com a força da presença de Deus e procurarmos ver se estamos a ser fiéis ou não estamos a ser fiéis, se é isso que nos move ou se porventura é uma realidade arrumada em algum dos recantos da nossa existência e retirada uma vez ou outra quando nos encontramos no meio de dificuldades e de tribulações. Esta certeza de que o Senhor acompanha todos os nossos passos, de que está vivo, de que está presente nas nossas vidas, de que pode conduzir o nosso presente e o nosso futuro, de que pode influenciar-nos positivamente da ordem da graça em todas as nossas decisões, é um sintoma evidente do percurso de fé que nós estamos a fazer. E a Páscoa do Senhor, esta celebração anual, deve servir exatamente para nos dar essa fortaleza que a fé sempre exige, para que se torne marcante, decisiva, como a primeira e a maior influência que temos na caminhada que estamos a realizar. Enquanto desejamos uns aos outros a celebração de santas festas pascais, que tenhamos cá dentro aquela primeira palavra que ouvíamos: eu creio, Senhor. Que, em segundo lugar, constitua ao mesmo tempo uma oração para nós e para os outros, em que suplicamos: Senhor, ajuda-me a entender, a compreender que havias de ressuscitar dos mortos. E fica bem presente e de forma bem conhecida e reconhecida na minha mente, no meu coração, na totalidade da minha vida.